No Brasil, Silent Night foi traduzido como A Vingança Silenciosa. Mas o mais novo filme do diretor John Woo poderia se chamar tranquilamente Tiro, Porrada e Bomba. É sério, ao longo de seus 77 anos, o cara continua provando porque é considerado o mestre da ação por muitos especialistas em cinema. A verdade é que, para muita gente sem um olhar atento, esse filme poderia passar batido como mais uma história clichê de tragédia, assassinato e vingança. Só que pensar assim é vacilo, e a seguir vou te mostrar que essa história tem muito mais coisas nas suas entrelinhas do que pode parecer em um primeiro momento. Curte só! O filme do nosso querido Joãozinho se passa em uma cidade fictícia do Texas chamada Las Palomas, e já começa com um nível de adrenalina lá no alto. Logo, na primeira cena, temos nosso protagonista Brian Godlock, um pacato eletricista, correndo mais do que maratonista queniano, participando da ação silvestre, e ao julgar pelo suéter que ele tá usando, descobrimos que é véspera de Natal. Ao mesmo tempo conseguimos ouvir um tiroteio nervoso rolando por perto, só que na verdade o cara não está fugindo das balas, e sim indo em direção a elas. Brian continua a correria até alcançar 2 carros com 2 integrantes cada, trocando carinhos em forma de tiros. A dupla de um dos veículos consegue matar a do outro, fazendo ele capotar. Nesse meio tempo, Brian consegue chegar perto do carro com os sobreviventes. Ele pega um cano de metal e estilhaça seus vidros, fazendo com que seu motorista quase perca o controle. O cara fica putaço e joga o carro pra cima do nosso protagonista, que agora precisa usar suas habilidades de Cooper para salvar sua vida. E nesse momento, ele prova que também tem talento para salto à distância, pulando por cima de uma empilhadeira que acaba decapitando o motorista. Nisso, o carona do carro atinge Brian nas costas. Caído, ele vê chegando na sua frente um cara com cara de mal e prova não ter medo da dor, literalmente. Olha só, o rosto do maluco tá cheio de tatuagens. Sem dó nem piedade, ele dá um tiro no pescoço de Brian e o deixa lá pra morrer. Caramba, o que foi isso? E olha que só estamos nos minutos iniciais do filme. Logo em seguida descobrimos que Brian quase morreu, mas como diria Galvão Bueno, ele é levado às pressas pro hospital, onde sua esposa Saya Godlock está, super nervosa e torcendo para que tudo dê certo. Com um atendimento de emergência, os médicos conseguem salvar a vida do cara, mas como o tiro foi na garganta, ele acaba perdendo a voz. Assim que ele descobre isso, rola uma das cenas mais icônicas do filme. Brian tenta gritar na frente do espelho, mas não emite som nenhum, enquanto lágrimas escorrem pelo seu rosto. Tenso! Só que, antes disso, enquanto ele tá se recuperando na cama, um detetive chamado Dennisville vai até o seu quarto e deixa um cartãozinho. Bom, nem preciso te dizer o quanto a vida do cara tá miserável. Enquanto ele se recupera do tiro nas costas fazendo fisioterapia, mesmo com a esposa ali do lado dando todo o suporte, a vida de Brian parece ter perdido o sentido. E logo mais você vai saber que não foi só pela perda da voz. Os dias passam e ele é liberado do hospital para voltar para casa. Ele entra no carro com sua esposa dirigindo e ao longo do trajeto vemos pelos olhos de Brian que aquela é uma cidade bem violenta, com a presença de gangues por todos os lados. E assim que chegam em casa começamos a entender o que rolou. Primeiro, Brian olha para o pátio de casa enxergando uma solitária bola de futebol, e então ele começa a recordar um garotinho sorridente correndo e jogando bola com ele, que não é nada menos que seu filho. Quando essa lembrança vem em sua cabeça, não demora até o cara começar a lavar os olhos de dentro para fora. Saya o conforta e faz Brian entrar em casa com ela. E assim que ele pisa na sala, vê uma árvore de Natal com um presente debaixo dela. Lembra do suéter que ele estava usando? Então era mesmo Natal, não dá a outra, e o cara volta a chorar, dessa vez com ainda mais tristeza e raiva. Já ligou os pontos aqui? Ainda não? Calma que o filme vai dar a explicação definitiva do que aconteceu logo em seguida. Caminhando desesperado pela casa, Brian encontra um jornal com a notícia da morte acidental de Taylor Michael Godlock durante um tiroteio entre gangues rivais. Ah, agora dá pra sacar o começo do filme. Seu filho tinha recém sido baleado e ele estava correndo atrás dos caras que atiraram nele. Inundado por todas as lembranças que teve ao chegar em casa, Brian vai afogar as mágoas com a ajuda de uma velha companheira, a vodka. O cão foi quem botou pra nós beber. O cara passa a noite bebendo, e quando a esposa sai pra trabalhar na manhã seguinte, ele tá lá curtindo um misto de tristeza, mágoa e ressaca. O cara vai até o quarto de Taylor e começa a curtir uma bad violenta lembrando do filho. Em seguida, Brian caminha até o pátio de sua casa, senta em uma cadeira e começa a lembrar como foi o fatídico dia em que o garotinho morreu. Na véspera de Natal, Taylor tinha ganhado antes um de seus presentes, uma bicicleta bacanuda. Caralho!
Ele estava no pátio com o pai aprendendo a andar com sua bike, quando os carros com os mafiosos passaram por ali atirando que nem loucos. Brian e Saya viram seu filhinho ser atingido e morrer na frente deles. Imagina só a dor desse casal. Aliás, foi motivado pela dor e pela raiva que Brian saiu correndo atrás dos caras sem pensar. Agora vamos fazer uma conta básica. Dor intensa provocada pelo luto, plus raiva insana de quem matou seu filho inocente é igual a, exatamente, vingança. John Wick que o diga. Aliás, se você ainda não viu a análise do filme do nosso querido Baba Yaga, não seja vacilão e clica no card que tá aparecendo aqui na tela, beleza? Com sangue nos olhos, Brian vai para sua oficina de trabalho e começa a ir mexer nas suas ferramentas. Enquanto isso, sua esposa chega em casa, tenta se aproximar do marido mandando uma mensagem no celular dele e recebe um gelo de dar dó. O cara tá focado em apenas uma coisa, vingar a morte do seu querido filho Taylor. Mas enquanto começa a pegar suas ferramentas, Brian encontra o cartão do detetive Dennis Vessel e decide ir até a delegacia falar com o cara. Brian é conduzido até a sala do policial que não está lá e senta para esperá-lo. Só que ele nota algumas informações e detalhes na parede que chamam a sua atenção. Ali tem vários posteres de bandidos e mafiosos, incluindo o que atirou na sua garganta dele, um cara chamado Playa. Ali tem vários dados importantes sobre eles. Então nosso vingador tira algumas fotos dessas imagens e vaza antes do detetive Vessel chegar. Agora Brian tem uma série de informações que podem ajudar a pegar todos os envolvidos na morte de Taylor. Ele vai para casa, coloca todos os dados que tem em uma parede e começa a bolar um plano de vingança, inclusive com data marcada. Adivinha qual é? Exatamente, a véspera de Natal do próximo ano. Pois meu amigo, não basta ser apenas uma vingança, precisa ser uma vingança poética e simbólica. Assim ele começa a se preparar para enfrentar os assassinos de seu filho na força do ódio. Para isso, Brian passa a malhar para ficar monstrão. Compra um carango usado e faz modificações muito loucas nele, compra várias armas, começa a fazer aulas de tiro para aprender a usar uma arma de fogo e também pega umas técnicas de luta corporal e com faca diretamente do YouTube. Pois é, quem disse que a internet não tem informações úteis para quem busca uma vingança sangrenta? Ah, e ele também descola um rádio de polícia para ficar por dentro de todas as novidades do mundo da bandidagem. Enquanto isso, a esposa do cara, Saya, tá sofrendo bastante com a situação, que além da perda do filho também envolve o distanciamento cada vez maior do marido. E qual o resultado? Certo dia Brian chega felizão e cheio de amor para dar, mas ela já está de saco cheio de ver que ele se interessa mesmo é por sua vingança. Então, sem perder tempo, Saya manda o cara catar coquinho, pega as malas e vai para casa da mãe dela. Para se vingar, o cara chega cheio de raiva e desconta tudo no seu boneco de treino de pancadaria, pega o carro modificado e sai por aí para treinar seus driftings. O tempo vai passando e ele continua com seu treinamento. Quando chega o mês de outubro, Brian já está planejando os detalhes finais de sua vingança. Ele descobre um esconderijo de Playa e seus capangas, começa a observar o local à distância, tirando fotos e estudando cada um de seus espaços. Tá chegando a hora do pau comer. Os dias vão passando e a vingança de Brian está cada vez mais perto. Nesse meio tempo, a gente vê que o cara realmente ficou monstrão. Tá dirigindo no melhor estilo Velozes e Furiosos, aprendeu a atirar super bem e também sabe combos muito loucos com faca. Certo dia, Brian está fazendo o corre e acertando os detalhes finais de seu plano de vingança, quando ele vê um garotinho que o faz lembrar de seu filho Taylor e corre para abraçar o molequinho numa cena de cortar o coração. Chorando com o menino nos braços, ele vê a mãe da criança tirá-lo dali, enquanto a dor do luto volta com tudo. Brian sai dali e ao voltar pro seu carro, ele vê Playa no meio de uma molecada entregando dinheiro pra galerinha. Por um momento ele pensa, chegou a hora, e então puxa uma faca do bolso e vai com sangue nos olhos furar o bucho do culpado indireto pela morte de Taylor. Mas no meio do caminho, ele presta atenção nas crianças que estão ao redor do cara e chega à conclusão de que seria muito traumático pra garotada ver a morte de Playa. Então Brian guarda a peixeira e resolve deixar o seu plano pro Natal mesmo. Só que ele esbarra sem querer num dos capangas do criminoso, que o empurra no chão. E para coroar a humilhação do nosso protagonista, uma miserável que está junto com os gangsters derrama sorvete na cabeça dele. A situação deixa Brian putaço, que vai para casa mais uma vez descarregar a raiva no seu boneco de treino. Coitado, só que agora ele treina diretamente com a sua faca, colocando em prática todos os combos que aprendeu nos tutoriais do YouTube. O tempo passa. E no dia 23 de dezembro, Brian começa a colocar o seu plano em prática. Ele vai até a casa de um dos membros da gangue de Playa, invade o local, come o cara na porrada até o deixar inconsciente e sequestra o cabra. Quando o cara acorda,
Ele está preso, pendurado na garagem de Brian, que aparece na sua frente com uma máscara de solda. Ele tenta fazer o cara compartilhar informações detalhadas sobre o esconderijo de Playa para planejar o seu ataque. Mas o bandido consegue se soltar da amarração que o prendia parte para cima de Brian. Inclusive, ele enfia uma faca na perna do nosso protagonista, o que faz a gente se perguntar se todo o treinamento dele não valeu para nada, e seu destino será encontrar Taylor em breve. Mas calma, porque não é isso que rola. Brian consegue revidar, jogando o cara no chão, pegando uma chave de fenda e a enfiando gentilmente em seu ombro. Em seguida, mais algumas porradas e ele consegue deixar o cara rendido e à mercê de sua ira. Agora chegamos em 24 de dezembro. Agora deu cara aí mesmo, viu? O grande dia e tudo o que Brian quer de presente é a cabeça de Playa como souvenir. Dessa forma, o cara começa a se preparar, colocando um colete à prova de balas e juntando todas as armas que comprou. Depois vai mais uma vez ao quarto de seu filho e escreve um bilhete para sua esposa. Então ele embarca no seu carango modificado e dá uma passadinha na frente da casa da sogra, onde vê Saya pintando um retrato de Taylor, mostrando que essa é a forma que ela achou de lidar com o luto. Após testemunhar essa cena, Brian ainda tem um checklist para cumprir. O dia amanhece e Brian vai até o túmulo de seu filho, com o presente do Natal passado que estava debaixo da árvore, o abrindo em lágrimas. Depois, a cena corta para a casa do detetive Vassell, que ouve um barulho em sua porta. Ele pega a arma e quando a abre vê o gangster que Brian sequestrou preso na porta. Junto dele está um bilhete dizendo: "O que você deveria ter feito acaba essa noite", e um pendrive cheio de informações e provas da gangue de Playa que Brian coletou ao longo do último ano. Falando nele, agora o cara está dirigindo pelo submundo gangster da cidade, pronto para caçar Playa. Logo Brian dá de cara com dois criminosos assaltando um casal à mão armada, e logo parte para cima deles com o carro. Um deles é prensado contra a parede, e o outro fica em cima do carro e tenta atirar em Brian, que é mais rápido, pega a arma dele e peneira o cabra. Ao perceber que tinha acabado de cometer a primeira kill de sua vida, Brian abre a porta do carro e manda um vômito pra fora. Mas tudo bem, porque agora que o cara provou sangue, é hora de concretizar sua vingança. Aliás, isso dá uma ideia marota pro Brian. Lembra do esconderijo gangster que ele achou em outubro? Ele passa lá pela frente e joga um pacote endereçado à Playa, que cai nos pés de um de seus capangas. O cara entrega a encomenda pro chefe, que na verdade são os dedos de um dos caras que Brian matou. Bom, o aviso foi dado, mas antes de invadir o QG de Playa, Brian quer terminar o seu aquecimento fazendo tiro ao alvo em mais alguns de seus capangas. E então, seguindo informações de seu radinho de polícia, ele ouve sobre outro confronto armado de gangues e decide partir para lá em busca de pistas. Assim, com seu carango modificado, ele chega metendo bala no meio do tiroteio, acertando uma galera dos dois lados. Brian até tenta ajudar uma policial ferida no confronto, mas ela leva um pipoco fatal enquanto tenta embarcar no carro do nosso herói. No meio de toda a treta, um dos capangas de Playa envolvido no tiroteio faz um vídeo ao vivo de Brian metralhando geral e manda pro chefe. Só que o Brian é tímido e não gosta de ser filmado, então ele atropela o cara sem dó, depois sai do carro, pega o celular da mão dele, vê que Playa tá assistindo e metralha o cara como um aviso para dizer que a hora dele tá chegando. E antes de seguir, ele pega o celular do chão para ter acesso a todas as informações que Gangster está passando para seus minions. Agora Playa tá boladão e manda uma ordem pra gangue dele para caçar e matar Brian, pois começou a sentir o perigo no ar. Brian volta a dirigir para caçar Playa, só que não demora até que a gangue do cara chegue para tentar dar um fim na ameaça contra o chefe. E aí, temos mais uma sequência de cenas de ação insana, com direito a muitos tiros e driftings que deixariam o Dominic e o Brian de velozes e furiosos com inveja. Na sequência, ele precisa enfrentar um motoqueiro armado e cheio de habilidade, que encosta do lado do carro do Brian e começa a atirar. O gangster consegue colocar a arma por dentro da janela e quase acerta Brian, que em um movimento maroto prende o braço do cara e faz ele bater com tudo num poste. Enquanto tudo isso rola, o detetive Vassell tá no carro dele, analisando todo o material que Brian passou pra ele, incluindo o mapa do esconderijo de Playa. Ele ainda está disfarçando as aparências e negando as evidências, mas olhando tudo aquilo começa a refletir se tirar o corpo fora daquela situação é a coisa certa a fazer. Playa ficou sabendo que a investida contra Brian não deu certo. Então ele manda uma nova mensagem no grupo de zap de seus comandados dizendo pra geral voltar pro QG. Algo me diz que o malvadão começou a apertar. E Brian finalmente chega no esconderijo de Playa, então ele começa a planejar seu ataque estacionando o carro perto dali. Então ele checa se todas as suas armas estão carregadas, vê a mensagem de Playa e decide invadir a bagaça.
Para isso, ele entra no local em alto estilo, pegando uma moto estacionada no pátio, fazendo uma manobra radical e escorregando para dentro do lugar. Agora o bicho tá pegando oficialmente dentro do esconderijo. Sério, essas cenas de ação são muito boas. Brian é recebido com uma calorosa salva de balas, mas ele já estava preparado para isso. Então o cara joga a moto contra um carro que tá lá dentro, atira em seu tanque e causa uma mega explosão. Sem perder tempo, nosso Vingador já mete o pipoco em todo mundo, na medida em que começa a abrir caminho até Playa. Acreditando que tá suave, Playa tá lá escondidinho tirando onda com a mina que derramou o sorvete na cara do Brian. Mas Brian tem outros planos. Ele começa a subir uma escadaria fazendo a limpa em todos os capangas que aparecem no meio do caminho. Alternando entre tiro, porrada e facada, nosso herói aprendeu direitinho com os tutoriais que assistiu. No meio do caminho ele até é alvejado, mas a mira do cara é ruim e só acerta o seu colete à prova de balas. Então Brian termina o massacre e chega no topo da construção. Lá ele faz uma armadilha com explosivos, mas quando vai seguir para a sala de Playa, é interrompido por um gangster parrudão e implacável, do tipo boss de videogame, sabe? O cara faz Brian de saco de pancadas por um tempo, até que um grupo de capangas chega pra ajudar, mas pisa na bomba que estava armada no chão. Isso distrai o gangster que estava fazendo massagem na forma de socos em Brian, que aproveita a oportunidade para devolver a gentileza dando uma faca em seu ombro. Só que isso não o impede de continuar batendo nele violentamente, enquanto a porrada entre os dois come solta. O detetive Vassell finalmente decide agir e entra no esconderijo de Playa. Seguindo o rastro de corpos deixado por Brian, ele sobe até o topo do lugar, empunhando sua arma. Nesse meio tempo, nosso protagonista parece ter passado da primeira fase do boss, já que agora o gangster parou de usar os punhos e apelou para armas de fogo para tentar acabar com ele. Graças a muito esforço e treinamento, Brian consegue desarmar o cara e finalizar a luta com um tirambaço na cabeça dele. Durante seu trajeto, Vassell também é atacado por uns minions, que sobraram, mas despacha todo mundo rapidinho. Brian e Vassell se encontram no meio do caminho e se apontam suas armas. Só que o detetive baixa a pistola dele, indicando a Brian para ele seguir em frente e terminar a sua vingança. Nesse meio tempo, a mina do Playa, que parece ter mais culhões do que ele, sai do esconderijo e começa a metralhar os dois, atingindo Brian no abdômen e Vassell no braço. Nosso herói até consegue chegar pelo lado e render ela, mas a lazarenta é rápida e puxa uma arma da cintura atirando nele. E no Vassell de novo, cansado de levar furo, nosso protagonista devolve o favor para ela, acabando com sua raça. Agora Brian tem o caminho livre até Playa. Ele chega lá cambaleando e sem perder tempo já começa a trocar tiros com o gangster. Mesmo atingindo Playa, os danos em Brian são maiores, o que faz ele cair no chão. Só que quando o carecão do mal vai dar o tiro final no nosso protagonista, ele é baleado por Vassell nas costas. Oh, covardia! Aproveitando essa oportunidade, Brian agarra Playa e joga ele no chão com um suplex muito louco. Na sequência, dá uma série de socos violentos no cara e depois passa para o bom e velho enforcamento. Playa finalmente. Missão cumprida e vingança concretizada, Brian cai do lado do corpo de Playa. Ele parece estar dando seus últimos suspiros de vida, quando vê a vida de Taylor passar diante de seus olhos. E não só o que rolou, como o que também poderia ter sido, já que ele enxerga um futuro, onde o filho poderia ter sobrevivido e se formado. O dia amanhece e vemos Saya na frente do túmulo de seu filho. Finalmente a gente descobre o brinquedo que Brian tinha dado para ele, um lindo trenzinho que agora circula ao redor de seu túmulo. Ela começa a ler o bilhete que Brian escreveu, que é basicamente uma mistura entre despedida e pedido de desculpas. O filme acaba com a carta dele passando em tela e Saya sozinha, frenético do início ao fim. Esse filmão nos traz uma visão diferenciada sobre vingança e redenção. Na verdade, algumas escolhas criativas do diretor John Woo, como seu protagonista perder a voz e o filme ter poucos diálogos, traduz bem a sensação de não saber expressar o luto que todas as pessoas que perderam alguém têm. Pois é, lembra que eu falei que essa história tem várias coisas nas suas entrelinhas? Então, a forma como as gangues e seus conflitos são retratados na obra traz uma crítica social bem importante para a atualidade. Afinal de contas, a violência parece ter se tornado uma coisa cotidiana, até mesmo normal em diferentes contextos. O problema é que isso traz consequências terríveis, afetando pessoas de todas as classes e idades. As cenas de ação também são bem interessantes, frenéticas na medida certa e sem grandes exageros. Mas claro, em se tratando de uma obra de John Woo, já podíamos esperar excelência nesse ponto. Para fechar, tecnicamente o filme também faz bonito. É claro que a edição, fotografia e design de som não se destaca de forma revolucionária. No entanto, o arroz com feijão aqui tá bem feito. Esse é o filme Vingança Silenciosa,